Bom dia! Nós vamos estar meditando nessa manhã a respeito do divórcio. O que Jesus vai falar a respeito do divórcio? Em Marcos 10, iniciando o verso 2, nós vamos estar lendo essa passagem maravilhosa do Senhor Jesus, que é a sua palavra, e vamos estar lendo sobre essa questão, a questão do divórcio. Diz assim a palavra do Senhor. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém? Assim diz a palavra do Senhor a respeito do divórcio. Os fariseus, eram homens religiosos da época, que o tempo todo eles queriam pegar Jesus, em alguma coisa errada, queria que Jesus falasse alguma coisa errada contra, a lei de Moisés, que era por onde eles queriam prender Jesus, Então, diz assim, a palavra do Senhor. Eles queriam saber o que Jesus achava a respeito dessa questão. E Jesus fala para eles assim, o que está escrito? O que Moisés deixou escrito? Ele falou assim, olha, Moisés permitiu que desse-lhe carta de divórcio à mulher. Moisés permitiu. Jesus fala assim com eles, mas Moisés deixou isso escrito, permitiu, Jesus estava dizendo, por causa da dureza do coração. Por isso que Moisés deixou escrito isso. Porque desde a criação, lá no começo, não era o propósito de Deus que fosse desse jeito. Não. O Senhor criou o macho e fêmea, criou o homem e a mulher. E o Senhor vai os criar e falou assim, agora vocês vão deixará o pai e a mãe, no caso, deixa seu pai e sua mãe e vão se unir uma só carne. Eles vão ser um agora, é uma carne só. Assim é o casal quando se casa, quando se une. Esse é o propósito de Deus. Mas por causa da dureza do nosso coração, está acontecendo diferente. Por causa da dureza do coração, o homem hoje em dia, ele acha que pode casar e se divorciar, casar com outro, casar. Mas o que diz a palavra do Senhor? Se você for prestar atenção aqui, o Jesus fala que tanto o homem como a mulher, se eles fizerem isso, eles vão estar cometendo adultério. Você, se tem outra passagem, você pode até se separar, Mas aí tem uma passagem dizendo que você não deve se casar mais. Agora, quem é que quer se divorciar, separar e ficar solteiro e não ter mais contato com um homem, contato com uma mulher? Ficar sozinho, não é verdade? Então, ninguém quer isso. Então, querido, a palavra do Senhor diz que se você se casa, se você se une, Se você se casa, se você se une a uma mulher ou a um homem, então, querido, que você fique casado.
até que a morte vos separe. A morte vindo, separando, você pode ter outra esposa segundo o que está no coração do nosso Deus. Amém? O coração do nosso Deus é que você permaneça. E como que você vai permanecer? Tendo amor. Ontem eu estava na igreja e um pastor estava pregando, ele estava falando a respeito do amor. Ele disse que muito se foi pregado, né, falado, né, imposto que as pessoas fossem a Jesus por medo do inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E as pessoas muitas vezes levantavam a mão, aceitavam Jesus, não por causa do próprio Deus, por amor a Deus, não, por medo. E quando o que acontecia? Ela não permanecia na casa do Senhor. Então, querido, hoje, graças a Deus, a nossa visão é mais ampliada a respeito disso. Porque você tem que ter o amor. Hoje você só permanece na casa do Senhor, querido, como foi sempre. Você permanece na presença do Senhor se houver amor. É o amor a Deus, querido, que faz você não pecar, procurar não pecar, procurar obedecer a palavra dele. É o amor a dele, o amor a Deus, o amor a Jesus, né? O olhar para o sacrifício de Jesus na cruz por nós. É o que nos faz, querido, hoje dizer não para o pecado. Na verdade, não para a injustiça. Esse é o amor, é a misericórdia do nosso Deus por nós. Olha como Deus nos ama, que enviou o seu único filho para poder trazer salvação à humanidade. E diz que ele amou o mundo de tal maneira que fez isso, que envia seu filho. Então é o amor. O amor exercendo a misericórdia, exercendo o perdão para conosco. E assim nós devemos também exercer o perdão, exercer a misericórdia, andar mais uma milha por amor à pessoa que nós escolhemos para casar, que nós casamos com ela, não é verdade? E hoje, querido, estamos vivendo num tempo que o casamento está sendo uma coisa descartável, mas não é assim o propósito de Deus. Não é assim. Você procura hoje, se você que é solteiro, procura ver bem a pessoa que você vai se casar. Procura pedir a Deus, pedir orientação a Deus para que Ele possa te abençoar e pedir também ajuda a Deus para permanecer, que possamos permanecer em amor por essa pessoa que está ao nosso lado, até que a morte nos separe. Então, querido, eu sei que não é difícil, nós temos momentos de mudanças no casamento. Quando casamos é uma coisa, né? Aquela paixão, aquele fogo, e daqui a pouquinho as coisas vão mudando, vão vindo os problemas, né? E as coisas vão mudando, vão vindo as situações, a família vai crescendo, tudo vai mudar, muda nosso corpo, muda o nosso emocional, tudo muda, a idade vai mudando, muda tanta coisa em nós. Então aí tem que ter, querido, o amor, que vai permanecer, nos fazer permanecer no nosso relacionamento, no nosso lar, nossa família, para que os filhos cresçam, querido, também com essa visão, que eles possam escolher bem, e mesmo que houver alguma controvérsia no meio da nossa caminhada, pedir a Deus para nos ajudar e olhar com olhar de amor, de misericórdia, de perdão para o nosso cônjuge, querido, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo para você viver num relacionamento abusivo, não é isso que eu estou falando. Um relacionamento abusivo, querido, tem, né, ter um jeito, tem que haver justiça, amém? Não é isso que eu estou falando, não. É um relacionamento, você está sendo espancada, eu vou ter que ficar com ele até que a morte separe, não é isso. Estou falando. Então, isso é outra coisa. Então, nisso aí você vai entrar com outras situações, vai entrar com justiça, vai entrar, na verdade, com quem
Quem é da igreja, com seu pastor, para conversar, isso já é outra situação. Mas, querido, fora, sim, dessa situação, fora, né, desse relacionamento abusivo, amado. E também nós temos um Deus poderoso. Eu creio nesse Deus, querido, que mesmo até no relacionamento, Deus pode fazer alguma coisa, fazer uma grande transformação, uma mudança, né, fazer o que Ele quiser. Eu creio nesse Deus poderoso, eu creio nesse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ajuda, esse Deus que é conosco. Nós não estamos sozinhos nessa terra. Eu creio nesse Deus. Então, que Deus possa estar ajudando você, orientando você e dando força a você. Essa palavra, querida, é para o homem e para a mulher. Amém? Que Deus te abençoe muito e dê toda a direção para a tua vida, tá? E vamos ter o olhar do Senhor Jesus, o olhar de misericórdia, olhar de amor, olhar de carinho. Amém? Deus abençoe você, querido.